1h29. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, você que estava com Astério Moreira e o Gazeta Alerta. Agora estamos cá nós, com o Gazeta Entrevista. E na edição de hoje, nós vamos conversar com um homem que tem muitos motivos para sorrir, né? Mas antes de eu chamar aqui o grande líder do PDT, que tem a maior bancada da nossa Aleacre, elegeu 4 deputados, tá poderoso o PDT. Mas, aperta o piloto aí, Laércio, deixa eu falar aqui olhando para o povo. Hoje pela manhã, o assunto, para quem acompanha a política regional, o assunto da manhã de hoje, sem dúvida nenhuma, foi a visita que o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito, e agora está se consolidando aí como articulador da campanha de Lula aqui no estado, que é Jorge Viana. Jorge Viana foi até a sede do MDB para conversar. É claro que o que está, o grande pano de fundo que justifica o argumento da visita é a perspectiva de uma possível vitória de Lula, não é? O MDB está compondo, por meio da liderança de Simone Tebet, senadora Simone Tebet, está compondo a aliança que está junto com Lula. Então, como é que isso vai se concretizar aqui na ponta, né? Ninguém alimenta a fantasia de ver o deputado federal Flaviano Melo balançando a bandeira de Lula com a bengala dele. Isso não existe. Essa imagem dificilmente veremos. Mas o que uma possível vitória de Lula, como é que se compõem as forças aqui no estado do Acre? Forças partidárias, né? Então é um pouco disso. E certamente também, né, o choro do surubim ali, os derrotados ali da Balsa, certamente também foi motivo de avaliação ali por parte das lideranças do MDB, junto com Jorge Viana. E aí, Tchê, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Boa tarde, Itaã. Primeiro, te agradecer a oportunidade e aproveitar essa oportunidade, se você me dá um deixa aqui, de agradecer aos 7.390 votos que nós tivemos nessa eleição. Então, a todos os que participaram dessa campanha, a família, os amigos, os colaboradores, os eleitores, eu quero agradecer de coração e você me dando essa oportunidade aqui ao vivo para poder agradecer os votos. Aliás, hoje eu esqueci o meu caderninho verde, que eu tenho algumas anotações. Passando o traço embaixo e somando, o PDT teve quantos votos com os eleitos? 57 mil votos. É uma votação expressiva, hein, Tchê? É uma votação, Itaú, e as pessoas que acompanham o partido, né? Nós fizemos um planejamento em 2018, né, um planejamento estratégico, estudamos, pensamos, contratamos uma empresa e organizamos o partido que se chama PDT mais 12 anos. Começamos em 2018, onde nós tivemos em 2020 já um resultado nas eleições municipais, elegendo 3 vereadores de nenhum na capital e elegendo 3 prefeitos, do Jordão, Tarauacá e o Padeiro no Bujari. Então já deu resultado aquilo que nós planejamos. E para 2024 nós continuamos o planejamento, e nós tínhamos em mente eleger 4 deputados estaduais e graças a Deus a gente conseguiu atingir a nossa meta. Não conseguimos eleger um federal, faz parte do processo, mas o partido teve 57 mil votos, é uma votação expressiva. E tem que agradecer muito ao povo acreano que nos confiou essa votação. Aliás, o PDT tem feito uma coisa, eu me lembro que uns 10 meses antes da eleição, do primeiro turno, o PDT já vinha junto com Emilson Farias, vocês trabalhando na formação, encontros para discussão de política, formação política, alguns jovens, eu percebia um esforço de vocês para tentar trazer sangue novo ali para dentro do partido, né? Eu percebia isso, inclusive com os encontros, com as palestras sobre história, sobre política. Isso para um partido é gás, né, Tia? É interessante, muita gente que acompanha, né, você sabe do trabalho que dá você construir um partido político, não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Você tem que sair um pouco dessa zona de conforto e se dedicar, mas é através da política que tudo é decidido nas nossas vidas. E quando nós iniciamos esse planejamento, nós pensamos muito na juventude e nas mulheres.
né? Então nós temos muitos jovens lá, por exemplo, agora nós temos o Richard, que é o primeiro suplente, o René Fontes como suplente, nós temos outros jovens aí que disputaram a eleição, como a Vanessa, né? A própria Michele, que teve um mandato. Então a gente tem investido muito na juventude e nas mulheres dentro do partido. Bom, e você, o PDT mais 12, como é que vai? Que perspectiva que você tem agora? O PDT mais 12 agora, né, as eleições, nós estamos preparando já o partido para as eleições municipais, porque quando você está fazendo uma eleição como essa estadual, a gente já prepara o partido para o futuro. E 2024, com certeza absoluta, a gente está conversando com alguns prefeitos que estão mudando de partido, que a gente está tentando trazer, mas a intenção 2024 é dobrar o número de prefeito e dobrar o número de vereadores. Porque a eleição, para os partidos políticos, a eleição para prefeito é mais trabalhosa, né? Não, com certeza absoluta. Não é muito fácil de fazer, você criar novas lideranças, dar oportunidade para outras pessoas virem para o mundo para disputar a eleição. Você tem que ir descobrindo talentos, né? Você tem que ir atrás. Mas como a gente anda muito, conversa muito com as pessoas, a gente consegue chegar e com certeza absoluta o caminho está pavimentado. 2026, a gente conseguindo êxito nas eleições de 2024, 2026 provavelmente o PDT terá um candidato a governador do estado ou candidato a senado, mas o projeto, o PDT 12 anos, é 2030. Mas acho que a gente antecipa porque o governador Gladys não vai para a reeleição, não pode mais, então tem uma lacuna aí para a gente poder lançar aí uma candidatura. Bom, vocês querem passar de 3 para 6 prefeitos e fazendo, digamos, a corte para que algumas lideranças que estão em outros partidos venham para o PDT. Vocês trabalham também com a perspectiva de perder algumas peças, inclusive as que estão na LEAC, que vão fazer parte da LEAC? Não, acho que não. A gente tem conversado muito aí com os deputados, né, com o próprio Pedro Longo, que é o líder do governo, com o deputado Chico Viga, né, que para nós é uma satisfação eles terem vindo para o partido e terem mandato. Como temos conversado com a Michele, eu tenho outras conversas com o Marcos, nossos suplentes, a gente tem conversado bastante. Como o partido está crescendo, então vai dar oportunidade para outros. Né? Um suplente, por exemplo, ele não fica desgarrado, vamos dizer assim. Daqui a pouco, com 4 deputados, alguém pode compor o governo e já abre uma vaga para o suplente. É dessa forma que a gente está tentando construir. E, logicamente, que a gente olha muito um pouco agora no retrovisor para quem é que ficou para trás, para a gente poder trazer, convidando para vir para o partido. Então, a gente está dialogando diariamente para poder trazer novas lideranças, já pensando, por exemplo, numa eleição municipal, de a gente ter uma candidatura própria a prefeito. Bom, eu comecei o programa hoje falando desse encontro que teve entre o Jorge Viana e as lideranças ali com a direção do MDB. Não é que você vai falar a respeito desse encontro, que isso é um outro partido, mas o que está em jogo é a perspectiva de poder, aí você tem autoridade para falar sobre o assunto. Bom, estou falando isso por quê? Porque muita gente, quando observa essa imagem do Jorge Viana com as lideranças do MDB, muita gente tem dificuldade de entender que é justamente essa capacidade de dialogar que parece que a política tem perdido um pouco o tato. E a incoerência e os problemas não vêm daí. Os problemas de corrupção, os problemas de gestão, falta de eficácia da gestão pública, não vêm dessa capacidade de diálogo. Porque nós da imprensa mesmo, muitas vezes, criminalizamos essas fotografias, essas conversas. Parece que a gente vê nisso um resultado de uma incoerência, Tchê. E me parece que a política é justamente o contrário. Você não avalia assim, não? Ou você também acha estranho? Não, eu primeiro, logicamente, quando você olha para o local, né, você vê que ao longo dos anos foram adversários, né? Uhum. Mas nada na política que você não consiga dialogar e agregar para ver o que é melhor para a nossa população. Logicamente, que eu fiquei sabendo agora, há pouco, quando eu cheguei aqui na TV desse encontro, né? E o que nós vamos dizer, o que foi falado lá, o que foi conversado lá, a gente não sabe, então não tenho como opinar sobre isso. Tudo bem, mas eu estou falando a respeito do que motiva, dos movimentos que a política exige, é isso que está em questão. Porque isso nós acabamos, calejando o olhar do eleitor. Se a gente entende que essa capacidade de diálogo é, na verdade, um conchavo, que busca só responder aos interesses particulares, aí é que a gente está criminalizando a atividade política. E eu acho que é aí que é um erro nosso. É lógico,
como é que eu vou dizer assim, eu posso até dizer assim que é uma condição meio difícil de eu me posicionar, né? Se fosse pelo PDT eu teria como opinar, mas como é PMDB e o PT, eu faço aqui às vezes de Você está com dificuldades para poder se posicionar em relação a isso, eu respeito. Mas, bom, queria saber, já que estamos falando a respeito de alinhamentos e articulações, mesa diretora da Assembleia Legislativa, essa sua candidatura, você é pré-candidato à presidência da mesa. Você poderia explicar para a gente a composição disso? O Itan é assim, eu acho que a forma premeditada que foi colocada essa questão da disputa na Assembleia Legislativa, haja visto que nós terminamos a eleição agora, no dia 1º, dia 2, né? Agora nós estamos fazendo a prestação de conta que até o dia 28, então tem pressão partidária, tem a prestação dos candidatos individuais. Depois disso nós temos a diplomação, né? E a disputa da eleição na LEAC já começou. Haja visto que as eleições são 45 dias e nós estamos com uma eleição de ALEAC de 120 dias praticamente. Então anteciparam, meio atropelaram a questão da eleição na Isso ALEAC. Você entende como algo ruim ou foi calculado? Não, eu acho assim que, não sei se foi calculado, foi pensado, porque quando o presidente, o Nicolau, que eu tenho respeito, como eu tenho respeito ao Luiz Gonzaga, que é um postulante ao cargo, o que me chama a atenção é que, na realidade, você, sempre na Assembleia, você tratar a proporcionalidade. Então, o PDT tem 4 deputados, é a maior bancada na Assembleia. Então, eu entendia que estava me chamando para dizer, olha, o PDT aqui vai ser presidente, não estamos pensando nisso aqui e tal. No partido, não precisa ser o Tchê, mas que fosse o PDT. Né? Mas quando eu chamo, a receita está pronta. O Luiz Gonzaga vai ser o presidente, o Nicolau vai ser o secretário, ficou um ping-pong, e eu acabei não entendendo muito e já coloquei na hora para o presidente que dessa forma o PDT vai ter uma candidatura para disputar a Assembleia, porque se é proporcional à mesa diretora, é proporcional às comissões, nós temos uma prioridade. Inclusive, isso está na nossa Constituição. Então você está querendo que as regras sejam cumpridas, você está entendendo que elas não estão sendo cumpridas? Não, com certeza tem que ser cumprida, né? Então, porque, olha, o PDT foi o partido mais votado, né, com 57 mil votos, né? Eu acho que ele deve ser o mais votado da história para deputado estadual. Não tenho nada contra ninguém, mas o PSB foi o 11º partido mais votado com 17 mil votos. Isso é as forças políticas, entendeu? Então, você não pode ter um deputado e nós temos 4 deputados, a gente tem que ir para... E o PSDB? Com apenas um? O PSDB com 17 mil votos. Nós tivemos 40 mil votos a mais. Quer dizer, olha a força política que nós temos. Um deputado contra 4, entendeu? Então, aí a gente precisa. E aí, nesse momento, a gente colocou o nome do PDT a disputar a presidência da Assembleia, né? E para tentar mudar, fazer um pouco aquele parlamento, eu acho que ser mais protagonista, né? Precisa fazer isso. Eu, na verdade, coloquei meu nome, mas nós temos lá a Michele, tem lá o Chico Viga, tem Pedro Longo, quer dizer, nós temos opções, né? Eu coloquei meu nome é o 5º mandato, pela experiência que eu tenho, por ter sido presidente dos deputados do Brasil por 2 vezes, agora eu sou secretário-geral, vou para a Tesouraria-Geral de novo, entendeu? Conheço todas as Assembleias do Brasil, e para a gente trazer uma coisa um pouco diferente, a gente ser protagonista. Por exemplo, nós temos lá a Escola do Legislativo lá na Assembleia, que é muito bacana, mas nós podemos transformar a escola numa universidade, como já existe no Ceará, né? Então tem coisas que a gente queria inovar, fazer. Universidade corporativa, né, que são chamadas. Isso. Nós temos, por exemplo, o prédio da Assembleia Legislativa, que é pequeno, né? Quando você chega num gabinete da Assembleia, ou você vai para fora, você vê uma condição melhor. Então a gente precisa pensar, inclusive, num prédio novo para a Assembleia, para poder atender melhor a nossa população. Já está com promessa, já, Tchê? Não é promessa, eu digo é sonhos. E assim, se eu não sonhar, a gente não chega a lugar nenhum, né? A imprensa noticiou, acho que na semana passada, a composição Luiz Gonzaga, Pedro Longo e Nicolau. É isso? Presidente, vice-presidente e primeiro secretário. E o Chico Viga de segundo secretário. E o Chico Viga de segundo secretário. Essa composição foi ali para acalmar os nervos do Tchê, né? Não, ali é o seguinte, até está bem contemplado o PDT, né? Eles foram muito articulados de colocar o PDT vamos dizer, na mesa diretora deles, porque, pô, tem um vice-presidente, tem um secretário, como é que o Tchê está esperneando? Mas eu, entre ser vice e ser segundo secretário, nós preferimos ser presidente, né? Preferimos ser o presidente. Então, naquele momento ali, eu coloquei, porque, pô, nós precisamos respeitar os 12 deputados novos que vão chegar,
para a gente poder dialogar, os deputados que estão lá na casa para a gente poder fazer uma discussão ampla, necessária. Aí tá, faz mais ou menos de 28 a 30 anos que nós não temos disputa na Assembleia. Não tem uma disputa de mesa diretor, Era sempre tudo fruto de um consenso, né? Tudo é consenso, tudo é consenso. Eu vejo hoje até a necessidade de uma disputa. Sabe, de a gente fazer uma boa disputa, para ver quem tem as melhores propostas, o que nós queremos para o futuro, para a gente poder sair da Assembleia da forma que está, para a gente poder melhorar. Eu acho que tem condições de fazer isso. Logicamente que da forma que está, eu tenho dialogado com todos os novos, os meus colegas lá e conversado um pouco sobre isso. Eu acho que dá para a gente poder colocar o nome, dá para a gente fazer uma composição boa e vamos ver que até o dia 1º de fevereiro que tem muita coisa para acontecer até lá, né? Então. É isso que eu sempre aproveito, ou pelo menos procuro aproveitar esses momentos, para que vocês expliquem para a comunidade a importância de disputas como essa, de embates como esses. Por exemplo, cidadão que está te olhando, está te assistindo agora falando a respeito da disputa em torno da presidência da mesa diretora. Quem olha assim, está sentado ali num boteco, tomando as limonadas, fala assim, aí, tudo é questão atrás de dinheiro. Então explica, aproveita o espaço e explica por que a presidência da ALEAC é importante. Claro que existe uma questão óbvia de você ocupar um espaço de poder, do poder legislativo, um poder importante, assim como tem o poder executivo, que tem o governador Gladson Cameli, tem o poder judiciário que agora está com a desembargadora Valdirene, não é isso? Cordeiro. Então, é isso. Então, mas o que está em jogo? Além das questões óbvias de cargos, de cargos comissionados, etc. Mas o que você explicaria se alguém te perguntasse? Na verdade, eu sempre digo assim, quando falo em cargo, parece uma coisa assim que... Parece uma coisa pecaminosa. Pecaminosa, né? Então, eu sempre digo, eu trato muito como espaço político, né? Então, os espaços políticos eles têm que ser preenchidos, não tem como fazer. Mas o que acontece? Por exemplo, eu que estou lá há 20 anos na Assembleia Legislativa, ou para o 5º mandato, o povo vai criando muito generoso comigo. O que a gente quer fazer? Uma Assembleia forte, sabe? Um parlamento protagonista. Um parlamento forte, é um governo forte, quem ganha com isso é a sociedade. Então, a gente precisa realmente, com tanto tempo que eu estou lá, para a gente poder melhorar as condições para a população dizer assim, opa, agora a Assembleia está num caminho certo, está andando. Por exemplo, o protagonismo da Assembleia, na época do deputado Edivaldo Magalhães, foi a Assembleia Aberta, que foi fantástico para nós. Nós conhecemos os 22 municípios, conhecemos a realidade dos municípios. Inclusive, quando eu fui a Marechal Thaumaturgo, uma coisa que me chamou a atenção é a produção do fumo. E agora o Nelson Leandro fez uma baita de uma matéria, tem fumo sendo exportado para o estado da Bahia para poder produzir um charuto. Bahia que já é produtora de tabaco também. Que já é produtor de tabaco e o nosso fumo aqui, então ele é de boa qualidade. E naquele momento, quando a gente fez isso com o governador Binho, a gente ajudou a produzir o próximo orçamento da Assembleia Legislativa, colocando o recurso onde que é preciso, né? Depois veio o presidente Santiago, também protagonizou lá, tem uma estrutura, por exemplo, deixou lá um coral fantástico lá para a Assembleia. Depois veio Ney Amorim com o Prenem 0800 e tal, e esse Prenem 0800 a gente quer ocupar para dizer o seguinte, nós temos um Prenem 0800, mas aquele aluno que não passa na Universidade Federal, a Assembleia dá as condições de ter uma universidade, por exemplo, pensando numa coisa muito mais tecnológica. Hoje, por exemplo, se você mexer em painéis eletrônicos de carro, na região norte tem 20 vagas e tu não consegue uma pessoa. Então nós precisamos pensar no nosso jovem para preparar ele para o futuro. Nós estamos falando em agronegócio, por exemplo, uma colheitadeira daquelas é toda tecnológica. Quando o cara compra uma colheitadeira, já tem que trazer o operador de fora, porque nós não preparamos ninguém aqui. E a manutenção também. E a manutenção disso. Então, estou colocando, dizendo que a Assembleia pode ser protagonista disso. Nós podemos fazer disso, fazendo convênio com as universidades, buscando, para a gente poder preparar a nossa juventude para o futuro. Mas então, eu vejo isso muito, de a gente poder construir e fazer uma coisa diferente. E entendeu? Os teus colegas, eles estão percebendo isso? Porque essa ideia de que precisamos acabar com esse movimento de termos consensos em relação a tudo, às vezes a disputa também ela é necessária. E você está percebendo que a ALEAC está precisando dessa sacudida, né? Os teus colegas entendem isso também? Olha, é assim, então, hoje, porque na verdade você vive com 24 deputados, né? Nós estamos convivendo com 12 que foram reeleitos. Então cada um tem uma opinião sobre isso, né? Um acha que a gente precisa disputar, o outro acha que é melhor a gente fazer consenso.
E isso diverge muito, entendeu? Então, como eu disse, nós temos longo tempo para dialogar, para conversar, mas preparar a Assembleia para o melhor. Essa é a ideia de todos. Não, vamos fazer uma Assembleia diferente na próxima, vamos ser mais protagonistas, vamos criar, por exemplo, a ideia de uma Rota 22, de a gente andar nos 22 municípios, de a gente ir a Assis Brasil, não ir de manhã. Já criou até um nome, Rota 22. De a gente ir de manhã para não voltar tarde, para a gente passar 2 dias para reunir as comunidades, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa, estar mais perto das pessoas. Vamos fazer um intervalo, Tchê? E daqui a pouquinho a gente volta, porque tem muito mais coisas para a gente discutir aqui com o homem que vai coordenar a maior bancada da Assembleia Legislativa na próxima legislatura. Daqui a pouquinho, aqui no Gazeta Entrevista.